Fala pessoal, aqui é o Márcio mais uma vez. E hoje vamos falar um pouquinho sobre os meios de cultura. Eu sei que eu falei assim bem por cima no vídeo de bacteriologia, mas é porque como o vídeo tinha que ter 5 minutos, então eu resolvi fazer um vídeo apenas para falar dos meios de cultura. Vai servir como um complemento também do vídeo de bacteriologia. Os meios de cultura são compostos por várias substâncias necessárias para a sobrevivência das bactérias. Estão lá misturados tanto macronutrientes como micronutrientes. Os macronutrientes seriam nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, carbono. E os micros seriam como ferro, magnésio, manganês, zinco. Cada meio de cultura tem uma mistura específica de várias e várias substâncias diferentes. Pode favorecer algumas reações e o crescimento de algumas bactérias. Os meios de cultura são separados em meios sólido, semissólido e líquido. Nos meios sólidos, independente da mistura de substâncias, sempre vai ter a substância agar. É uma substância retirada de algas marinhas. Quando ela é adicionada à mistura, ela acaba dando uma consistência gelatinosa àquele meio. Por isso que ele é chamado de meio sólido. E todos os meios sólidos normalmente têm o nome agar antes do nome do meio. Exemplo, agar Miller-Hinton, agar sangue. E os meios líquidos eles não vão possuir o agar. Então, mesmo depois de passar todo o processo para se fazer o meio, ele acaba continuando na forma líquida. Quando o meio ele é líquido, ele normalmente é chamado de caldo. Exemplo, caldo BHI. E o meio semissólido ele fica no meio termo, ele fica um negócio que não está nem sólido nem líquido, está mais ou menos ali. Um exemplo de meio semissólido seria o meio sim. Para se fazer os meios tem todo um processamento. Primeiro você pega o pó do meio, sim, eles vêm em pó. Vai fazer o cálculo para poder você pesar o pó e aí diluir em água destilada, depois submeter a altas temperaturas na autoclave. Quando o meio sai da autoclave, dependendo de qual ele é, né, se vai ter água, se não vai ter água. Então, quando ele estiver prestes a resfriar, você coloca ele no recipiente devido. Se for líquido, quase todos eles vão para o tubo de ensaio. Se ele for sólido, quase todos eles vão para a placa de Petri. Mas há exceções. Claro, há vários tipos de meio que são divididos de acordo com a composição dele e que tipo de bactéria ele quer isolar. Ou que tipo de reação ele quer deixar evidente. Eu vou citar aqui alguns. Temos o básico mesmo, que é o meio não seletivo. Nesse meio de cultura normalmente cresce todo tipo de bactérias e às vezes cresce fungos também. Claro, existem meios de cultura só para fungos, mas isso eu explico em um vídeo sobre micologia. Alguns exemplos de meios não seletivos seriam o H. Miller-Hinton e o H. sangue. Neles crescem de tudo. O que é útil porque assim qualquer bactéria pode acabar crescendo para você isolar. E saindo dele temos os meios seletivos. Esses meios têm sua composição de modo que apenas um tipo específico de bactéria cresça. Um exemplo de meio seletivo seria o HEMB. Ele é específico para que cresçam bactérias gram-negativas. Outro exemplo seria o manitol salgado, que ele é específico para que cresça apenas Staphylococcus aureus. O ideal é que nenhuma outra bactéria além do aureus cresça nele. Temos também os meios de enriquecimento, cujo objetivo deles é justamente enriquecer a amostra. Quando você tem pouca amostra, não tem o suficiente para você trabalhar, ou então se você usar ela, você vai acabar gastando toda. Então você coloca no meio de enriquecimento, que ele serve justamente para que a bactéria acabe se multiplicando mais, para que assim você tenha mais amostra para trabalhar. Um exemplo de um meio de enriquecimento é o BHI, principalmente o caldo. Temos também os meios de transporte. Eles são meios que têm a finalidade apenas de nutrir aquela bactéria enquanto você está transportando ela de um local para outro. Eles não são ricos em nutrientes, mas têm o suficiente para que aquela bactéria não morra, para que ela se mantenha viva durante algum tempo, alguns minutos, algumas horas. Um exemplo de meio de transporte é o meio Stuart. Também temos o meio diferencial, cujo objetivo é justamente esse, diferenciar uma bactéria da outra através de uma característica macroscópica, como coloração do próprio meio após a bactéria crescer ou coloração das colônias, que muda. Um exemplo disso seria o agar-clade. Por último, temos o meio indicador, que ele literalmente vai indicar uma característica bioquímica daquela bactéria, se ela produz alguma enzima, se ela consumiu algum tipo de açúcar. Um exemplo disso é o meio TSI. Claro, existem meios que eles podem ser de vários tipos diferentes, combinações. Por exemplo, o agar-McConken ele é tanto seletivo como indicador, já que ele é projetado para que cresçam apenas bactérias gram-negativas. Ele também tem uma mudança na sua coloração após o crescimento de bactérias, principalmente aquelas que consomem lactose. Claro, você pode obter os meios de cultura de duas formas diferentes. Você pode comprar, né, o pó já pronto, tem vários locais aí que vendem materiais de laboratório, ou você pode fazer o seu próprio, juntando cada substância, cada grama de carbono, de magnésio, de nitrogênio, e fabricando assim o seu próprio meio de cultura. Quase uma receita de bolo, vai. Ter conhecimento sobre como se faz o meio de cultura é algo bem importante, você tem que fazer o cálculo tudinho para poder ele dar certo. Eles são muito importantes na bacteriologia porque sempre é necessário fazer isolamento de bactérias diversas.
Nas análises clínicas sempre vai ter uma vez ou outra que vão pedir uma cultura de alguma coisa. Seja uma cultura de urina, uma coprocultura, né, que é a cultura de fezes, uma cultura de sangue. Então é sempre importante ter um conhecimento sobre os meios de cultura mais adequados e também aqueles que estão mais em conta no mercado para você comprar. Existe mais de um meio de cultura com a mesma finalidade. Então você veja qual é aquele que é melhorzinho assim para você utilizar no seu TCC também, por exemplo, ou simplesmente para você fazer suas pesquisas no seu laboratório. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal e um abraço a todos. Até a próxima!